Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO, Fabrício Mitre, o CFO, Rodrigo Cagalli, e a diretora de Relações com Investidores, Thais Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado. A gente vai dar início aqui na nossa apresentação dos resultados do segundo tri. Bom, primeiro, acho que na parte de receita, a gente teve 257 milhões, a margem bruta de 32,5, ela né, já vem crescendo alguns trimestres, teve uma queda nesse trimestre de 1%, que a gente vai falar um pouco mais adiante. O lucro líquido de 10,4 milhões, em linha com o trimestre anterior. Acho que um ponto forte aqui da mensagem, acho que as despesas gerais e administrativas que a gente se comprometeu a cortar, a gente está conseguindo 26% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 20% em relação ao primeiro tri acumulado. Vendas líquidas, como a gente divulgou na prévia, de 291 milhões e uma VSO de 15% e 44% nos últimos 12 meses, o que já é a maior VSO desde 2021. Em termos de lançamentos, foi um trimestre sem lançamentos. A gente agora está com o projeto de Moema na fase de pré-lançamento, é um projeto de 500 milhões de reais. A primeira fase já temos pré-reservas bastante substanciais e ainda deve ser lançado, ainda dentro desse trimestre, os 500 milhões de reais. Aqui, passando overview dos projetos já lançados, né? Então, a gente resultaram nessa VSO que a gente apresentou há pouco. Bom, em termos de vendas, a gente teve um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Aqui a gente com a VSO de 44% nos últimos 12 meses, o que a gente considera um desempenho bastante satisfatório em relação a vendas. Uma outra questão importante teve uma redução de distrato, né? Então, o distrato ainda continua sendo um fator pequeno dentro da companhia, e mesmo, né, num cenário econômico mais desafiador, a gente tem conseguido manter os distratos aí bastante pequenos em relação à carteira total da companhia. Aqui é aquele gráfico que a gente sempre mostra, né? Performance de vendas dos projetos em geral. Então, a gente observa que, né, esse é o formato que a gente quer ter, né? Então, conforme vamos entregando, o projeto está quase todo vendido. O ADOC é um projeto que a gente deve entregar agora no mês de setembro. Então, a gente está fazendo um decorado na torre e a gente tem notado que esse cliente de altíssima renda ele às vezes espera um pouco mais para comprar e, sobretudo, num final de obras que está. Então, a gente continua bastante confiante nesse produto e tem negociações bastante promissoras em andamento, que devem se consolidar aí até o final do ano.
Bom, a gente vendeu, né, o primeiro projeto em Trancoso, então foi um resultado bastante interessante em relação a TIR e margem. A gente tem mais dois para lançar lá ainda, e acho que foi uma importante mensagem, uma importante performance, porque a gente conseguiu vender antes de entregar uma margem bastante interessante e a TIR, como eu falei, também. Bom, o estoque a gente terminou o trimestre em 1,6 bi, teve um pequeno aumento para 7% em função do grande volume de entregas recentes, mas ele se mantém um estoque bastante pequeno de unidades prontas e bastante líquido também, apesar do crescimento enorme de entregas durante o primeiro semestre do ano. Eu queria fazer também um adendo aqui em relação à parte do estoque. Bom dia a todos. No estoque pronto, a gente tem uma concentração aí de um pouco mais de um terço de unidades compactas, basicamente das unidades mais compactas do hall do Líder Jardins, que a gente entregou agora aí entre o primeiro e o segundo trimestre. Foram unidades que, de fato, a empresa segurou para vender nessa etapa final. E a gente não está com pressa da venda. A gente entregou um produto de um padrão bastante elevado, uma região que está em valorização. Então, a gente está, de fato, buscando um preço de metro quadrado um pouco mais elevado pelo produto que a gente entregou. Tem tido vendas, então a gente vai ver esse estoque ir diminuindo, né, ao longo do tempo, mas esse é um produto que a gente não está com pressa, tá, de vender, porque a gente acredita que, de fato, dá para ganhar preço lá e, consequentemente, ajudar em margem, etc. Bem colocado, Rodrigo. Bom, em relação a entregas, a gente entregou mais de 960 unidades nesse primeiro semestre. A gente tem uma quantidade aí acima de 500 milhões de repasse neste momento acontecendo. Ele, conforme a gente já disse em alguns fóruns, a gente deve ter uma geração de caixa ainda no ano. Essa geração vai ser mais concentrada no quarto trimestre. E aqui também é importante dizer que a gente vai fechar esse ano com mais de 2.100 unidades entregues, todas elas com mais de 98% até aqui de sucesso no repasse. Então a gente tem bastante confiança nos recebíveis que a gente está atualmente repassando. Então isso nos leva aqui a ressaltar essa geração de caixa até o final do ano. Em termos de land bank, tivemos um crescimento em relação ao trimestre anterior, mas quando a gente vê um horizonte mais longo de tempo, a gente sempre manteve o estoque de land bank próximo dos níveis atuais, que dá entre 5 bi e meio, no segundo trimestre 5 bi e meio, o que é suficiente para 3 anos de lançamento como horizonte, que é o nosso objetivo aqui enquanto companhia. Aí o mix, a gente está com mais de 55% focados em House e Mac e 42% nas linhas raízes e origem. Bom, em relação ao desempenho financeiro, acho que o Rodrigo pode apresentar agora. Desculpa, estava no mudo aqui, pessoal. Em termos de receita, né, fechamos o trimestre com 257 milhões em receita. A gente teve um decréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, influenciado parte, né, pela ausência de lançamentos e também chegando aqui um pouco na parte da margem bruta, como a gente destacou na nossa mensagem. O mercado tem os seus desafios em relação à mão de obra mais especializada, que é muito empregada nessa parte final de obra. Então, a gente teve aí no segundo trimestre algumas entregas.
tiveram uma postergação de 30 a 60 dias, foram relativamente pontuais, mas também acabam, obviamente, empurrando um pouco o POC e uma geração de custo adicional por conta disso. Então, esses fatores, esse mix de fatores e o mix de venda também, né, acabaram impactando um pouco aí a parte da nossa receita líquida e, por consequência, a margem também, já adiantando o próximo slide. Como eu coloquei aqui, a gente teve vem tendo um crescimento de margem desde o terceiro TRI de 23, quando a gente chegou basicamente no low da margem. A gente vem apresentando esse crescimento. A margem, nos últimos trimestres, ela vem tendo um crescimento um pouco mais devagar, como a gente colocou, né, que é assim, um crescimento mais gradual, mais flat. Nesse trimestre tivemos essa retração de 1%, por isso que eu acabei de explicar aqui, e a gente vai acompanhando. A gente tem mais ainda algumas entregas a serem realizadas nesse segundo semestre, a gente tem tomado aí algumas medidas, né, para mitigar esse efeito, mas em não se equalizando, etc., a gente pode eventualmente ainda apresentar algum tipo de oscilação, mas é algo que a gente está trabalhando fortemente aqui para conseguir equalizar esse desafio de mão de obra. Bom, a margem ajustada, né, quando a gente tira os efeitos aí da capitalização dos juros, 32,2%, então ela também teve o mesmo impacto da margem normal, mas enfim, acho que é uma margem que já vem se sustentando acima de 30% desde o terceiro TRI de 24, então a gente já vem aí basicamente há um ano sustentando essa margem acima de 30%, o que corrobora, né, aquilo que a gente vem falando de tirar os projetos lançados em 20, 21, tiveram impactos ali de inflação, eventualmente alguns de 22, e essa safra melhor de 23, 24, a partir do momento que ela começa, as obras começam a andar, o POC começa a acontecer, essa margem de fato ela vem subindo, então já vem sustentando uma margem superior a 30% já basicamente um ano. Bom, despesas comerciais, esse trimestre, muito embora não tivemos lançamento, a gente teve um aumento, né, da despesa comercial nominal. Isso daí está atrelado basicamente já à preparação do stand, do projeto agora do House Moema, que o Fabrício comentou, que a gente vai lançar nesse terceiro trimestre. Então, né, o stand, a preparação de terreno, etc., já começou no segundo TRI. Também tivemos no primeiro TRI o lançamento do House Meter Station, que foi um projeto lançado no final do primeiro TRI, então também tem um impacto aí em despesa comercial proveniente desse lançamento. Eu acho que desse slide de destaque, como o Fabrício também comentou, são as despesas gerais administrativas. A gente, né, no começo do ano se comprometeu a ter uma redução importante e o primeiro semestre comprovou isso, né, uma redução aí de 26%, né, quase 27%, e é algo que deve se manter então para o segundo semestre. Então é algo que está na nossa mão, que a gente consegue de fato controlar. A gente fez um excelente trabalho aqui interno e isso vai de novo acontecer no segundo semestre e vai ficar de fato de uma maneira perene aqui na companhia. Outra despesa e resultado financeiro, né? A gente teve um acréscimo aí de um pouquinho nas outras despesas, impactada aí principalmente por uma questão de IPTU das unidades entregues, que a prefeitura depois ela tem uma cobrança retroativa, então a gente entregou muita unidade e vê essa cobrança retroativa em relação a isso, por isso teve esse acréscimo. Esse resultado financeiro, a gente fechou aí com 3.300 no segundo TRI aqui desse ano. Bom, lucro líquido, a gente fechou com 10,4 no segundo trimestre, o semestre a gente fechou com 21.600, um crescimento, né, em relação ao mesmo período de 24. A gente espera que, obviamente, com o andamento das obras, né, a gente conseguindo equalizar um pouco esse desafio de mão de obra, etc., a gente tem aí aumentos gradativos ao longo dos próximos trimestres, né, em relação ao nosso lucro. Bom, dividendos, aqui mantendo a estratégia da companhia, a gente anuncia novamente uma distribuição de 12 milhões para o quarto trimestre. Com isso, a gente fecha o ano em 54, um dividend yield de 12 meses
de quase 20%, enfim. Então, acho que a gente entende que é uma estratégia assertiva, tem remunerado muito bem nossos acionistas, e aqui fazendo, aqui, né, reiterando que as distribuições já anunciadas para o segundo semestre não impactarão a redução da nossa alavancagem. Então, de fato, isso já está na nossa conta, e como o Fabrício bem colocou no início, a gente vai reduzir a nossa alavancagem agora no segundo semestre, mais concentrado no quarto tri, mesmo com essas distribuições já anunciadas. Resultado a apropriar, a gente tem aí 318 milhões, uma margem REF de 39. A gente vê que isso daí corrobora aquele gráfico da margem ajustada, né? Quando você vê já há mais de um ano a margem sendo sustentada acima de 30%. E aí, conforme, acho que ao longo dos próximos trimestres, a gente deve ver, enfim, algo um pouco mais gradativo, mas de maneira bem gradativa e, obviamente, pontualmente, podendo ser impactado por esses desafios que eu acabei de colocar agora há pouco. Bom, recebíveis, é isso que nos dá tranquilidade, né? Acho que na redução da nossa alavancagem, a gente tem uma carteira bastante robusta, a LTV continua bastante saudável, distrato caindo, inadimplência também super controlada, muito próxima de zero. Então é isso que nos dá a garantia, a certeza da geração de caixa. Parte do que a gente já entregou de empreendimento, a gente já aprovou os clientes, então a gente consegue falar com uma certa segurança da geração de caixa, porque de fato os clientes já estão com o crédito aprovado, e aí fica naquela fase de emissão de matrícula, etc. Mas é uma carteira bastante robusta, com bastante qualidade. O endividamento fechou aí o TRI com 46,2, um ligeiro aumento em relação ao primeiro TRI, mas como eu coloquei, tem uma geração de caixa já contratada para esse segundo semestre, e então vocês verão de fato no segundo semestre uma geração de caixa. Bom, é isso. Eu acho que agora a gente abre aqui para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Bom dia, Fabrício, Cagalli, Thaís, time. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira em relação à marca das luzes, vocês tiveram a primeira entrega e vocês mencionaram que vai ter mais alguns lançamentos aí. Só queria entender um pouco da estratégia de expansão desta marca no segmento de alto padrão. O que vocês têm no pipeline de lançamentos marca das luzes em 25 e 26? E a segunda pergunta em relação a dividendos. Vocês estão distribuindo com consistência ao longo dos tris e, como vocês ressaltaram, a segunda metade deve ter grande geração de caixa. Então, eu queria entender um pouco a cabeça de vocês em relação a se vocês consideram acelerar o pagamento de dividendos, ou isso deve ser mais focado em, por exemplo, aquisição de terreno ou diminuição de alavancagem. Obrigado. Obrigado, Erma. Olha, primeiro sobre os dividendos, né? Então, a gente não deve ver uma distribuição diferente do que a gente já anunciou, então não teria nenhuma outra distribuição extraordinária. A gente vem mantendo uma certa regularidade, em termos da distribuição, e a gente, como companhia, já disse aqui que a gente entende que numa recorrência entre 35% a 40% de endividamento sobre PL é o que a gente entende como operacionalmente saudável para a companhia, dentro do contexto de gerar valor para o acionista, mas sim ter uma recorrência em termos de distribuição de dividendo, mas ao mesmo tempo não sobrecarregando a alavancagem da companhia por causa disso. Como o Rodrigo bem colocou, a gente teve um pouco de atraso nessas últimas entregas, principalmente por essa mão de obra de final de período, então acabou, né, aí em torno de 60 dias jogando para frente. Mas dado que a gente tem bastante confiança na carteira, a gente continua acima de 98% de repasse e todos os empreendimentos bem vendidos, então a gente consegue manter o nível atual de dividendo com o compromisso de, no final do ano,
a gente fechar aí um número mais próximo do que foi ao final do ano passado. Em relação à Daslu, primeiro, a gente tem, né, o Daslu Residences São Paulo, que é um projeto grande ainda nos Jardins, que a gente deve começar a obra agora em setembro. A gente entende que, do ponto de vista de marca, acho que a Daslu realmente ela é muito forte, ela traz um recall nos clientes. Eu acho que a gente, do ponto de vista de produto, a gente conseguiu trazer toda essa sofisticação e o que a marca gostaria, né, de representar nesse nosso relançamento dela. E a gente vem aí conversando com outras incorporadoras também, eventualmente de licenciar essa marca, né, assinar empreendimentos. O nosso, a gente deve ter mais um projeto no final de 26 em São Paulo, para anunciar com a marca Daslu. E além disso, a gente tem aí o intuito, né, de licenciar a marca para outros mercados também, cobrando royalties por isso, algo que incrementa o retorno da companhia sem comprometer a alocação de caixa. Então, isso está assim razoavelmente avançado. A gente já deve começar uma parceria disso ao final de setembro, começo de outubro, que a gente vai anunciar para o mercado. Então, a gente vê um potencial muito grande dessa marca. A questão do clube de membros também, a gente espera aí até o final do ano já ter um número expressivo de associados pagando uma mensalidade e fazendo parte de um cronograma de experiências e eventos. E também o que a gente tem observado, sobretudo nesses projetos dos Jardins, não restritos só ao Daslu, mas a gente tem tido bastante gente de fora de São Paulo, do Brasil todo, que acaba, né, conhecendo a Daslu e a Mitre, também por conta da aquisição que a gente fez, e a gente consegue oferecer um portfólio de produto nos Jardins em diferentes estágios e diferentes tamanhos. Então, acho que isso está ajudando bastante a gente a trazer bolsos, né, de N setores da economia do Brasil para continuar um ritmo de vendas aí importante dos nossos produtos de altíssima renda. Em Trancoso, a gente teve a primeira incursão, né, que foi esse primeiro projeto, ele está vendido, teve uma margem bastante interessante, uma TIR também. A gente tem mais duas residências para lançar lá. É um projeto icônico, então acho que também traz esse flagship, né, para a marca Daslu como algo irreplicável e que faz projetos realmente diferenciados. Então aqui, além do resultado econômico, obviamente tinha muito por trás dessa questão da marca, né, já ter uma entrega, uma coisa rápida, em relativo curto prazo e que traduza, né, um conceito de arquitetura, sofisticação e que a gente, né, vem trazendo aí para os outros imóveis aqui também em São Paulo. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas, Zé. Bastante claro. Obrigado e bom dia, Fabrício. Obrigado, igualmente. A próxima pergunta vem de Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Queria explorar com vocês como é que vocês têm sentido o mercado na cidade de São Paulo. A gente viu um crescimento nos estoques com os dados do Secov e alguns clientes estão um pouco mais preocupados em relação a isso. Então, queria entender qual é a visão da companhia para os próximos meses. Tá. Bom, o estoque em São Paulo, ele tem se mantido, né, abaixo de 9, 10 meses de venda por alguns trimestres, né? Então, muito embora os juros, né, e todo esse conceito macroeconômico, a gente francamente esperava um mercado menos firme em termos de venda, mas isso vem se confirmando, não só a gente, obviamente, as empresas que estão atuando em São Paulo em geral,
Porém, de fato, esses juros a 15%, toda essa incerteza política e econômica, isso acaba afetando um pouco essa velocidade de vendas. Então, acho que cada vez mais buscar produtos realmente diferenciados, né, onde o cliente ou ele compra naquele momento ou ele não vai ter, né, a oportunidade de comprar depois. Eu acho que o mercado tem comprovado, né, ao longo do tempo que uma boa qualidade ela realmente é decisiva, e quando você aposta em produto realmente diferenciado, o cliente paga um pouco a mais por isso ou tem uma velocidade um pouco maior. Mas a gente tem sido também bastante cauteloso, monitorar conforme, né, a gente vai lançando o desempenho de vendas. O último projeto que a gente lançou, que foi no Brooklyn, a gente já atingiu praticamente 70% de venda, e esse projeto foi lançado, não tem 120 dias ainda, a gente inclusive vai antecipar as obras. Então eu diria que é uma variável extremamente importante. A gente não precisa lançar com pressa, a gente vai lançando um projeto, vendeu bem, a gente vai lançar o outro. Agora temos um projeto grande em Moema, como eu falei, a indicação, né, dessa primeira fase tem sido boa, e a gente vai observando. Mas eu concordo que, assim, essas estatísticas, eu acho que ao longo do segundo semestre, em termos de mercado como um todo, a gente deve enfrentar um cenário menos positivo do que foi no primeiro semestre, mas ainda acho que bons projetos e, de novo, diversificando, né, o tipo de cliente, né, a economia brasileira, acho que sempre tem setores econômicos que vão bem, setores mais dolarizados, outros setores mais ligados à economia doméstica, enfim. Então, a gente tem também procurado diversificar a nossa base de clientes e, com isso, manter um ritmo bastante satisfatório de vendas. Então, acho que é observar muito. De novo, nós estamos com a VSO de 44% em relação nos últimos 12 meses, então a gente está bem de vendas, mas a gente está com um olhar crítico aí muito forte e bastante cauteloso. Vamos lançando de acordo com o ritmo de absorção, a gente lança os próximos projetos e assim por diante. Respondido, Maria? A próxima pergunta vem de Victor Kitzman, portal Small Caps. Poderiam explicar melhor a situação de escassez de mão de obra? Quais os impactos que isso pode acarretar e o que a companhia está fazendo para mitigá-los? Rodrigo, você quer responder essa? Posso. Vamos lá, Vitor. A gente, eu falo aqui a indústria, né? Acho que até tiveram outras companhias que já também reportaram um pouco desses desafios. Dado acho, o aquecimento da nossa indústria, bem como o baixo desemprego no país como um todo, tem tido de fato, então, essa dificuldade na contratação de uma mão de obra mais especializada. Essa fase final de obra é muito trabalho fino, que a gente chama, né? Então, acabamento, pintura, etc. Então, é um trabalho mais fino, tem essa mão de obra mais especializada. E é exatamente nessa etapa final, e pegando um pouco aqui de cronograma de obra, é aquilo, se você não termina uma etapa, você não consegue começar a pintura, e assim sucessivamente. Então, a depender desse cronograma, quando você tem essa dificuldade, você acaba empurrando alguns serviços para frente, e são serviços finos. Então, tem tido uma dificuldade com isso. As obras, né, que a gente tinha para entregar acabaram sendo postergadas de 30 a 60 dias. Nenhuma obra da companhia passou o prazo de carência, então a gente não tem esse tipo de problema aqui na companhia. Entretanto, em relação ao nosso programa, tivemos essa postergação. No segundo semestre, temos importantes entregas. Esse cenário ainda continua desafiador, ele não se acomodou.
Então, é um cenário que a gente tem que olhar com bastante atenção. O que a gente tem feito de mitigação, obviamente, é reunião quase que diária dessas entregas, se antecipar, enfim, criar um plano A, B, C de fornecedores, conseguir diluir um pouco, né, não concentrar eventualmente com um único fornecedor, pode ter um problema ali de disponibilidade de mão de obra. Então, são essas ações que a gente tem feito, mas está desafiador, de fato, e o que isso pode gerar basicamente uma postergação novamente de 30 a 60 dias de eventuais entregas, ou para entregar o apartamento a gente tem que contratar uma equipe adicional para conseguir suprir a outra equipe que não está conseguindo fazer o serviço na plenitude, isso gera um custo adicional. Então, é um cenário que obviamente não é o ideal, é um cenário desafiador, pode gerar essas oscilações, é mais difícil a gente controlar, né? A gente teve aí alguns casos também, por exemplo, de um atraso em montagem de elevador que impacta vários serviços dentro da obra também. Então, é um cenário um pouco mais desafiador, mas, enfim, a gente tem feito bastante reunião aqui com o time de engenharia, com os fornecedores, para tentar controlar essa situação nesse momento um pouco mais difícil. E se antecipar também em relação ao cronograma de obras normais, né, que foi o que a gente fez no caso do Brooklyn, por exemplo, e também em termos de viabilidade e quando a gente fecha um cronograma dos projetos futuros, eu acho que por bem aí colocar 60 a 90 dias a mais no cronograma para suprir um pouco desses eventuais desafios de mão de obra. Como o Rodrigo bem colocou, às vezes você tem o material entregue na obra, mas você não tem a mão de obra para terminar de colocar. E quando às vezes você, como ele falou do elevador, você impacta, né, cremalheira, você impacta vários arremates, então você fica às vezes com uma equipe esperando, a outra equipe, elevador é um caso super especializado, né, dentro do canteiro de obras. Então é um desafio, acho que a gente tem cada vez mais tido essa relação próxima com os nossos empreiteiros, como a gente tradição da Mitre ter isso, mas eu acho que cada vez mais a gente está muito próximo dos empreiteiros, ajudando eles também a se planejar e a gente acomodar um pouco mais de gordura no cronograma, também acho que é saudável. Então, e também acho que o mercado está caminhando para, em algumas etapas das obras, também serem algo menos mão de obra intensivo, né? Então, acho que a tecnologia ela vai se aperfeiçoando e acho que a gente também tem buscado implantar algumas melhorias em termos dos próximos projetos que a gente faz, inclusive em relação à concepção de estrutura, alguma coisa pré-moldada. Então, acho que vai caminhando um pouco mais para uma obra um pouco menos intensa em mão de obra e mais tecnológica. Mas a gente tem, né, observado, e acho que são essas medidas que eu tentei resumir aqui, que a gente está tomando para minimizar esse problema. A próxima pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo espaço de fazer pergunta. Queria falar um pouco mais sobre o lançamento do projeto Imoema, que é um VGV relevante ali também. Como que vocês estão esperando a aceitação dos clientes, tanto para a torre residencial quanto para estúdio, e também um pouco de como o projeto se posiciona ali para capturar o momento do mercado da região. Obrigado. Legal. Gustavo, se você me permite, acho que seria interessante mostrar uns slides do projeto, acho que vocês têm aí, né, Thais? Então, esse é um resumo, né, aqui bastante abrangente aí né, de ambientes, mas que traduzem o estilo arquitetônico. Então, de novo, né, a aposta em produtos diferenciados, quando você olha isso, e convido todos vocês a visitarem, o terreno fica na Maracatins com a Imarés, a gente abriu recentemente, e assim, né, você já vê aqui que é um projeto bastante diferenciado. A gente trouxe, né, referências arquitetônicas aí bastante diferentes e também quadra de tênis, esse tipo de coisa
ajuda bastante a gente a se diferenciar da concorrência. Então, acho que cada vez mais a estratégia de produto, algo que tenho mergulhado bastante aí com o nosso time interno, para conseguir se diferenciar e trazer produtos bastante inovadores e, de novo, né, algo irreplicável e que o cliente acaba né, entendendo que é melhor fazer a aquisição agora do que esperar mais, apesar dos problemas macroeconômicos, né? Então, aqui a gente, a primeira torre, que é a torre de estúdios, a gente está aí com bastante movimento, né, no pré-lançamento, e as residenciais também, tá? Aqui a gente tem 114 e 141 metros, então também não é uma metragem tão trivial ali na região, e a gente tem visto que, assim, tem um interesse importante. Acho que Moema é um bairro bastante desejado. É um projeto grande, é um projeto de 500 milhões, então ele tem, né, um terreno grande, como, né, você viu aí, quadra de tênis, etc. Então isso também ajuda a gente a se diferenciar da concorrência. Então a gente busca, e aí até pegando um gancho na pergunta inicial, a gente muitas vezes, né, a estatística de mercado, ela vai dizer, olha, o estoque subiu, ou o estoque, né, a estatística geral qual que é aqui em São Paulo. Porém, quando a gente olha, às vezes, subtipologias, né, então, por exemplo, a gente identificou que os 114 metros, um produto de 3 suítes, um programa de planta bastante satisfatório para qualquer família, e você não vê muito aqui na nossa concorrência esse tipo de metragem. Então, o tempo todo a gente, né, tenta, obviamente, aprender, né, e medir o tempo todo a performance da concorrência, aperfeiçoar os nossos produtos, mas a gente tenta estar num tipo de metragem, um tipo de produto diferente da concorrência, justamente para a gente conseguir manter os níveis de VSO que a gente vem apresentando. Então, acho que a perspectiva é boa, apesar, né, de toda essa confusão aí política e econômica. A gente tem visto bastante interesse, e também quando você vê, né, assim, o cliente já percebeu que o preço não cai, né? Acho que a gente, né, mesmo aqui em São Paulo, bastante de forma expressiva, você vê que os preços não estão caindo, estão subindo na margem, apesar, né, de juros de 15%. A gente vê, ontem foi um dia, né, bastante representativo disso. Acho que ninguém espera que esses juros de 15% dure muito tempo, e obviamente um cliente desse qualificado tem, né, recurso. Você vê o nosso LTV ali de 39%. Então, eu acho que, né, apesar da conjuntura, ninguém espera que esse juro se mantenha muito em 15%, e ao mesmo tempo, acho que tentando aí se diferenciar um pouco dessa estratégia, né, de tentar sair da concorrência. E a gente vê que os clientes, de novo, quando você tem um tipo de produto desse, eles acabam pagando e preferindo, né? Então a gente tem apostado nisso. Acho que esse projeto é um projeto com muitos diferenciais, e até aqui eu diria que a pré-vendas tem sido animadora. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Moreno, acionista. Poderiam explicar a dinâmica de geração de caixa e redução de alavancagem para o segundo semestre? E quanto aos atrasos, quais os impactos dele na margem bruta e se eles estão dentro dos 6 meses? Se a gente também espera que eles continuem afetando as próximas entregas. Tá. Rodrigo, você quer? Fácil. A dinâmica do caixa, né, que a gente colocou, a geração de caixa, ela está pautada muito nos repassos das obras recém-entregues, então, e das obras que serão entregues, obviamente, também, mas as obras que serão entregues mais nesse terceiro tri, tá? Então, é uma geração de caixa bastante firme. Como eu coloquei, grande parte dos clientes já estão aprovados com seus créditos imobiliários, então não existe um risco
de crédito para os nossos clientes, porque boa parte já tem crédito aprovado. O que agora vai acontecer é uma questão temporal barra burocrática de emitir matrícula, você emitir o contrato do banco e etc. Mas do ponto de vista de crédito, a gente está bastante tranquilo, por isso que a gente dá essa confiança, essa certeza da geração de caixa. Em relação a eventuais impactos dos atrasos na margem, etc., é difícil falar no número, porque depende muito se acontecer, em que magnitude, etc. A gente não imagina nada catastrófico, então, como eu coloquei, é um cenário desafiador, podemos ter aí atrasos de novo, pontuais, 30, 60 dias, etc., que acaba gerando também um custo adicional, a obra prorroga, eventualmente você tem que contratar um outro empreiteiro para ajudar a terminar aquele empreendimento, etc. Mas a gente tem feito aqui, como eu e o Fabrício colocamos, né, bastante próximo dos nossos empreiteiros para mitigar tudo isso, e evitar, obviamente, esses atrasos, bem como um custo adicional. Então, é difícil a gente precificar, mas é um mercado desafiador, acho que é importante de ser dito. Tem esse desafio na mesa, acho que não é só para a Mitra, é para a indústria como um todo. Para os futuros empreendimentos, a gente, né, tem adotado essa postura de colocar em 60, 90 dias a mais de prazo para ter essa gordura, mas para os empreendimentos que estão sendo entregues nesse momento, de fato, teremos que lidar com essa situação. Enfim, então é difícil prever, esperamos que não aconteça, mas, enfim, podemos ter algum tipo de oscilação. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta. Durante o trimestre, foi feita alguma aquisição de terreno, visto que o Land Bank aumentou 25%, 24% contra um T25%? Sim, foram feitas algumas aquisições. A gente tem adotado a postura de repor mais ou menos o que a gente lança. Então, obviamente, esse projeto, por exemplo, de 500 milhões em Moema, daqui a 6 semanas, ele já vai ser 5 bi, né, e não 5,5. Então, a gente tem mantido, né, o nosso estoque de terrenos em torno de 5 bi a 5 bi e meio de VGV, o que nos dá aqueles 3 anos, que acho que é um horizonte importante para a companhia se planejar e, né, e ter um fluxo de projetos previsível, né, ao longo desse tempo, na medida do possível, né, mas a gente sempre procura trabalhar com um horizonte de 3 anos. Então, acho que você não vai ver nenhuma grande aquisição, uma grande variação em relação aos níveis atuais de Land Bank, e a gente está bastante conservador e seletivo, escolhendo muito as aquisições, e subindo a barra para as aprovações. Então, isso, né, é um desafio adicional para a nossa equipe interna de garimpar aí as melhores oportunidades dentro desse escopo, mas a gente deve manter por aí, tá? 5 bi a 5 bi e meio de Land Bank, acho que é o, é o, é o ideal para nós. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Pedimos que aguardem enquanto. Próxima pergunta vem de Adriano Valente, acionista. Bom dia. A falta de lançamentos parece ser resultado da ausência de geração de caixa da empresa. Isso significa que a empresa precisa de dinheiro novo para fechar a operação? E, sobretudo, aumento de endividamento. Gostaria de saber se esse aumento é referente à dívida corporativa ou financiamento de produção. Tá. Então, primeira pergunta, né? Não, a postergação do lançamento não é em função de caixa.
Obviamente tem um cronograma de aprovações, são projetos grandes, complexos, né? Tramitam em várias instâncias dentro da prefeitura e também existe uma estratégia nossa aqui de mercado, né? Não vou sair com um produto em julho, quando o nosso cliente tende a estar viajando mais e não estando aqui em São Paulo. Então, obviamente, né, aí a partir de setembro, final de agosto, a gente entende que é o melhor momento para fazer lançamento. Então, essa nossa projeção de lançamento, ela independe de dinheiro novo, tá? Então, isso são projetos que já estão dentro de casa, estão caminhando o seu ciclo normal. Então, na verdade, a, é o contrário, né? A postergação de algumas entregas em função das dificuldades de mão de obra que a gente falou aqui, sobretudo, acabam postergando um pouco essa geração de caixa, mas não é o driver para postergar eventuais lançamentos. É muito mais uma questão de, né, comercial do momento certo para a gente colocar o projeto na rua, para que tenha um bom desempenho, como a gente vem mostrando aí nos nossos projetos. A sua segunda pergunta era em relação ao endividamento. Rodrigo, você quer responder essa em relação a... Acho que ele perguntou em relação à dívida corporativa versus SFH e o Delta. Só para complementar a primeira parte da pergunta que o Fabrício respondeu, acho que é importante dizer que, de fato, não está relacionado ao caixa, tanto é que os futuros lançamentos aí do nosso pipe até já, como a gente colocou no nosso Land Bank para os próximos 3 anos, já está dentro de casa sendo trabalhado, enfim, os projetos. Então, não tem qualquer tipo de relação. Tanto é que a gente antecipou a despesa comercial do Moema, por exemplo, para fazer o stand, para conseguir lançar, que de fato lançar ele em junho é um público que de uma renda relativamente alta, que costuma viajar em julho. Então, até estrategicamente, a gente empurra ele para agosto, para fugir do período de férias. Tá? Em relação ao endividamento, a gente mantém a nossa dívida corporativa estabilizada, a gente já vem falando há alguns trimestres que a gente não aumentará, não aumentou e não aumentará a nossa dívida corporativa. Então, é uma dívida de longo prazo, num custo de capital bastante aderente. Inclusive, no final do ano passado e início desse, a gente fez um reperfilamento dessa dívida com diminuição de taxa, inclusive. Então, a nossa dívida corporativa se mantém estável. A dívida que aumenta, obviamente, é a dívida de projetos, que é uma dívida saudável, é uma dívida dentro da SPE. Não sei qual familiaridade você tem, mas é uma dívida que ela só aumenta conforme o andamento físico e conforme o andamento das vendas. Então, se o banco está liberando, significa que estamos com a obra evoluindo e em dia, e as nossas vendas também estão crescentes, né, para garantir o repagamento da dívida. Então, é uma dívida saudável, no custo de capital também bastante interessante, e é uma dívida que a indústria usa, obviamente, faz parte do nosso contexto. Tá? E a dívida corporativa se mantém estabilizada e não aumentaremos ela. Próxima pergunta vem de Adriano Valente, acionista. Ele queria saber qual a estratégia de pagar dividendo acima do lucro e qual vai ser a estratégia de distribuição de dividendo ao longo do ano. Não, acho que pagar dividendo acima do lucro não tem como, né? O que a gente eventualmente acontece que a gente tem eventualmente lucro acumulado e a gente pode usar o lucro acumulado para fazer a distribuição. Então, a gente mantém a nossa estratégia, né, de fazer uma distribuição recorrente de dividendos, reiterando que isso não vai impactar a nossa geração de caixa no segundo semestre, a empresa perseguindo lá aquele nível em 35, 40 de endividamento, que a gente entende que é algo saudável e mantendo, sim, uma distribuição regular. A gente vem caminhando, quando a gente olha aí um pouco de perspectiva para próximos trimestres e anos, a gente vinha até então fazendo uma distribuição de quase 100% do nosso lucro, a gente vem caminhando, aí quando a gente olha no horizonte de médio e longo prazo, para ir mais para a nossa política, que é de distribuir ao menos 50% do lucro. Então,
a gente deve, de fato, vir fazendo isso, mas manter a regularidade de distribuição. A gente entende que é uma política de geração de valor para o acionista, mas, de novo, respeitando o endividamento da companhia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fabrício Mitre para que faça as considerações finais da companhia. Tá. Só para responder melhor a última pergunta do Adriano, a gente também busca uma normalidade, né, na distribuição de dividendo, para ela não ter grandes flutuações, sobretudo porque a gente paga dividendo mensal. Então, muito embora, né, o dividendo de 12 versus o lucro líquido de 10.400 ele seja marginalmente maior, mas é para a gente manter, né, uma certa previsibilidade para os nossos acionistas em relação à política de dividendos e a gente, de novo, tem confiança, né, na geração de lucro nos próximos trimestres e caixa, então a gente entende, né, que podemos manter essa normalização de distribuição em linha com o que vem sendo praticado, tá? Então, tem esse aspecto e como o Rodrigo colocou, é, o nosso compromisso de redução de alavancagem até o final do ano, ele leva em conta essa distribuição anunciada agora. A gente não deve chegar em 35, 40, talvez próximo desses 40, próximo do que a gente fechou no final do ano passado, e aí ao longo do ano que vem mantendo entre 35 e 40, que é o que a gente acha assim, um bom número para trabalhar como estrutura de capital. Bom, e aí, em relação à mensagem, então, acho que a gente vem apresentando, né, resultados consistentes. Acho que, né, as vendas têm sido bastante resilientes. Quando a gente olha os últimos 12 meses, 44% de VSO é um número que a gente considera importante. Também temos a redução de custo, né, de G&A. Isso é algo recorrente, né? Então a gente está no primeiro semestre 20% abaixo do ano passado e a gente nominal, né? Então e a gente deve fechar o ano com uma significativa redução em relação ao ano passado e isso é algo que fica, ele é perene dentro da companhia e é uma variável que a gente consegue controlar muito bem, né, determinada por nós. Então, aqui o que for possível em termos de eficiência, a gente está buscando extrair cada vez mais e uma otimização da estrutura de custo da companhia. Acho que a mensagem que fica também é uma mensagem de desafios em relação a essa questão de mão de obra, sobretudo, né, nessas fases finais das entregas. Isso pode impactar os próximos projetos, como o Rodrigo falou aí, entre 60 e 90 dias, a gente já tem, né, internamente trabalhado com esse cenário e estamos agindo aí bastante, né, proativamente e próximo, né, dos empreiteiros e da nossa mão de obra para tentar minimizar esses potenciais oscilações em relação a esses pontos especificamente. De novo, acho que a gente tem aí um projeto bastante especial agora em Moema, que traduz bastante do que a Mitre se propõe a fazer, né? Que são projetos realmente atemporais e projetos que a gente procura sair um pouco, né, do tradicional do mercado e ser a primeira escolha dos nossos clientes, né? Então, esse é um objetivo que a gente continua perseguindo. A gente tem mostrado a capacidade de fazer isso. Também acho que é um ano, né, importante de mais de 2.100 unidades de entrega. No primeiro semestre, já 967 unidades entregues. A gente vem mantendo, do ponto de vista de qualidade, também um repasse na primeira vistoria acima de 96%. Satisfação de cliente também aí entre os maiores, os dois maiores do setor, para ser mais específico, em nível de Reclame Aqui, etc. Então, acho que a gente tem, né, mostrado a capacidade operacional em maior escala da companhia, e isso a gente entende que é uma, né, uma característica importante aí que a gente vai tentar
obviamente, sempre aperfeiçoar e a nossa eficiência aqui ao limite do que a gente entende possível. Então, estamos trabalhando sempre, vamos, né, o tempo todo aí tentar melhorar, tomar essas precauções para minimizar os impactos em relação a essas variáveis um pouco mais conturbadas nesse momento. E acho que cada vez mais aí produto e, né, cliente satisfeito e um time de vendas competentes, o nosso time interno também, acho que é o que faz a diferença, né? Então, com isso, encerro. Agradeço a todos pela participação e a gente continua disponível em todos os canais aí de relações com investidores e, enfim, é uma satisfação aqui falar com vocês. Obrigado. A videoconferência da Mitra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.